versículo 3 em diante, diz assim, Êxodo capítulo 14, versículo 3 em diante. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Presta atenção agora. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fala comigo, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no egípcio, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem neles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, fala conosco essa noite. Tu tens a primazia aqui, Senhor, através do Teu Espírito. Espírito Santo, fala conosco, toma o Teu principal lugar. É uma noite, Pai, de alegria, é uma noite da Tua presença. Oh, meu Deus, como é bom os irmãos estarem unidos. Obrigado por esse momento. Fala com a gente, abre os nossos ouvidos espirituais em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala, veio essa palavra, também me lembrei, quando eu estava lá em Maceió, numa das praias que eu não me lembro o nome, fez um caminho no mar, acho que a pastora falou isso, não sei. O mar, chega um horário com o mar, é chamado caminho de Moisés, o mar se abre, assim, a água vai secando dos lados e faz uma trilha do tamanho mais ou menos da largura da nossa igreja, né, dos dois lados, um certo horário, depois ela fecha, e você anda como daqui, mesmo 3 vezes esse caminho daqui até o muro ali daquele hotel ali, pelo menos. Aí tem um farol, você vai a pé em seco, não é isso, João? É 1 quilômetro, ó, o João já foi lá, e você volta até certo horário, que a água vai e fecha. Uma coisa interessante, meu mano, o que é Deus, né? Recolhe a água em certo horário e depois ela fecha. A Bíblia fala, Deus gerou aqui, e se a gente continuar aqui, a gente vai entender que Moisés levantou a vara, tocou na água, né? Deus abriu o mar. Deus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que, o Joab falou aqui, Deus deu a ordem para que o povo não saísse de Jerusalém até que viesse o Espírito. Lá em
Atos capítulo 1, versículo 4. Quando você vai no versículo 8, Deus fala que derramaria poder para que todo o povo fosse testemunho, desde Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá no versículo 14 desse primeiro capítulo, Deus fala, a Bíblia fala assim: e todos se uniram e oraram unanimemente, e buscaram o Senhor unanimemente, todo o povo, Maria e os filhos e os irmãos de Jesus. Se você quiser, você abre aí, você vai ver, Atos 1,14, e todos oraram. Quando Deus falou isso, nós vamos falar hoje um pouco sobre oração. Para eu chegar lá nesse capítulo, lá em Atos 18, em Atos capítulo 1, que vinha derramado o Espírito Santo, estava se cumprindo Joel, capítulo 2, versículo 18, lá de Joel 2,28, é isso? Vê aí depois, pastora, não sei se é 18 ou 28, que fala: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Estava se cumprindo 900 anos depois. 28, né? Joel 12, 28, estava se cumprindo naquele momento, mas tinha uma ordem: não sai. O que o povo fez? Deus mandou o povo orar. A Bíblia fala que eles mesmos, automaticamente, buscaram unanimemente oração. Não precisa Deus falar. Algo de extraordinário, sobrenatural iria acontecer. Precisa mandar você falar para que algo? Não, eles já oraram, já foram lá. E a Bíblia fala que todos ficaram buscando o Senhor unanimemente até acontecer. Quando Deus fala aqui nesse texto, né, o desafio do Mar Vermelho estava para chegar. O povo de Israel, ele estava cercado ali. Deus endureceu o coração de Faraó. Antes desse desafio de chegar e se levantar perto do povo de Israel, Deus já tinha mostrado o coração de Faraó. Deus já estava trabalhando no coração de Faraó e mostrou também o seu coração. Deus falou que através dos egípcios o nome dele seria glorificado. Mostrou dizendo como estava o coração de Faraó. Ele mostrou o coração dele. Através disso aí vai acontecer isso, e o meu nome será glorificado. Era a vontade de Deus, era o que Deus queria. Era o que Deus estava esperando ali. Deus já tinha falado com Moisés já sabia, o povo já sabia. Mas a Bíblia fala que em certo momento, o povo começou a ver Faraó vindo, com os carros, com os cavaleiros. A Bíblia fala que eles olharam e temeram muito, e começaram a clamar o Senhor. Está aí no texto, não é isso? Você vai ver isso lá no versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí alguma coisa errada? Lindo, maravilhoso, está certo, perfeito. Não precisa Deus mandar orar. Está vendo a situação chegar, o desafio vir. Eles olharam, temeram, mas foram buscar. Até aí nada errado, maravilhoso. Mas o que saiu da boca deles não foi só um clamor ao Senhor. Saiu um murmúrio. Pela primeira vez na Bíblia, eu vejo, logo depois de uma oração de socorro, um desfazer da oração automático. Pela primeira vez eu vejo, automaticamente, quando a pessoa faz uma oração, ela desfaz. Está aí nesse texto. Uma coisa incrível. Depois de uma oração, logo, numa oração de clamor, de liberdade. Primeiro caso de murmuração e falta de fé, logo depois de uma oração de socorro, está aí. Porque no texto, no versículo 10, eles clamaram ao Senhor. E no versículo 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso? Nos tem tirado do Egito. Eles começam a falar: era melhor estar lá com ele do que morramos. Amados, acabaram de clamar. Primeiro caso de murmúrio, depois de uma oração de socorro, está aí. Eu nunca vi uma coisa tão rápida: você orar e depois reclamar e dizer que vai morrer. Caramba! Para que clamou então? Não, pensa bem.
E todo o povo clamou ao Senhor. Depois fala: por que me tirou de lá? Por que fez isso? E nós vamos morrer, é melhor morrer no Egito do que aqui nesse deserto. Meu Deus, cara, que coisa ilógica. Ilógico. Felizmente isso acontece com uma grande maioria de pessoas. Uma grande maioria faz isso, e nós não a percebemos disso. Nós clamamos num dia, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós falamos é totalmente diferente da oração que a gente faz. Uma grande maioria faz isso, mas ainda existe uma minoria que acredita no que ora, e é uma verdade. E Deus aqui mostra a atitude de Moisés. A Bíblia fala aí no versículo 13, Moisés acreditou que estava no versículo 4, que Deus falou que o nome dele seria glorificado em Faraó, e todo o exército cairão, e os egípcios, e o povo dele saberia quem era o Senhor. Moisés tomou isso, e a Bíblia fala bem claro no versículo 13, mas Moisés disse ao povo: não temais, estejais quietos, vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, e os egípcios que vistes, nunca mais o verão para sempre. Moisés estava lá no meio do povo, Moisés viu a oração, de repente até participou. Vede o livramento que o Senhor nos fará. Caramba, no meio cheio de gente incrédula, ele permaneceu. Presta atenção em uma coisa, Deus gerou no meu coração para falar para você: se teu coração não pode ser tomado pelo que entra pelos teus olhos, mas pelo que sai da boca de Deus como decreto para a tua vida, meu irmão. Foi decreto: o Faraó vai cair, o meu povo vai ver, será glorificado. Amado, toma posse daquilo que Deus fala como decreto na tua vida. Deus falou para Moisés, Moisés acreditou diferente dos outros, ele falou: o Senhor nos livrará, e esses egípcios vão cair para sempre, esse desafio vai cair para sempre. Oh, meu irmão, essa é a diferença da oração daquele que crê, daquele que confia no que fala. Ele não é movido pelo que vê. Não adianta você orar e desfazer toda a tua oração, os teus atos, com as atitudes. Quer neutralizar a tua oração? Faça a oração hoje, e amanhã dos seus atos e orações mostra a tua falta de fé, a tua incredulidade. O diabo, o inimigo, o desafio ama isso. É verdade ou não é? É verdade, meu irmão, é verdade. Enquanto Moisés ele confiava que superaria o desafio e nunca mais o viria, o povo, além de não confiar na oração que fez, devido à ação do falar, logo após o clamor de livramento, acreditaram mais num final de morte do que de vida. Mas clamaram, Moisés clamou. Olha a diferença, é o mesmo povo, todos são israelitas, mas a cabeça de cada um é diferente. Por isso que você vê muitas vezes gente que ora, não acredita, daqui a pouco recebe a bênção nem vem por ele, às vezes vem da família, vem do pai e da mãe que acredita e persevera. Recebi porque eu orei. Não, Deus está honrando o outro para abençoar você, que dependendo de você, você não ia receber nada, porque você não confia na oração que faz. Não é só orar, é confiar na oração que se faz, meu irmão. Existe uma diferença aí, amado. Quando você confia, Deus vai usar você como usou Moisés. Moisés, pede o povo que marche, levanta a vara, coloca na água. Deus quer usar não só aqueles que oram, mas aqueles que confiam na oração que fazem. São esses que vão abençoar outros também. Aleluia! São esses que abençoam muitas vidas. Às vezes recebe bênçãos, recebe solução, recebe cura, recebe livramento. Às vezes nem é pela pessoa, apesar de estar na igreja. Às vezes é a oração lá daquele irmão, às vezes é a oração lá daquele familiar, que acredita e confia. Sabe por quê? Você como eu, temos que acreditar. O que sai da nossa boca tem que sair como decretos de Deus. É decreto, eu acredito, eu creio, aleluia. O desafio vai vir, mas vai sumir, vai se desfazer, o Senhor livrará e vai sair para sempre. Vi de Moisés isso, foi esse que Deus usou. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão como forma de Deus também, como Deus estava vendo. Deus lançou como decreto, ele tomou aquilo e decretou com a sua boca.
Vede que o Senhor livrará os egípcios que hoje vocês estão vendo, eles cairão e sumirão para sempre. Está aí no versículo, eles sumirão para sempre. Presta atenção uma coisa, porque pedimos nossos filhos, vou dar um exemplo bem claro. Muitas vezes você pede para o teu filho, não estou dando um exemplo, eu não sei o teor da tua oração. De repente você pede para um familiar, você pede para um filho, mas no outro dia você está falando, esse filho não presta para nada, ele não dá nada certo, ele não faz nada. Para que você vem no mundo? Isso não vai dar em nada. Mas antes você estava orando na igreja para ele. Que tipo de oração é essa? Por que com a tua boca você lança bênção e maldição ao mesmo tempo? Porque através da oração que num dia é vida, no outro dia você está desfazendo tudo, e você está gerando mais morte do que vida, a ponto de perder, como foi o povo do Egito. Que confiança tenho na oração que faço, se no final acredito que vou morrer e vou perder? Tem confiança. No meio daquilo tudo ali, Moisés, apesar de todo o povo já saber, foi o único que acreditou, e foi esse que Deus usou para abençoar eles. Assim será na tua vida e na minha vida. Quando a gente crê, Deus não só vai agir na tua vida, mas sim todos que estão ao teu redor serão direcionados, serão conduzidos, serão tirados da onde estão, serão colocados num lugar que vão passar por desafios que nem eles mesmos acreditaram em passar. Sabe por quê? Porque você fez uma oração confiante, gerou decreto, não gerou murmúrio. Porque toda oração com falta de confiança, ela gera murmúrio, e murmúrio gera morte, não vida. Diga-me através das tuas atitudes, da forma como você fala e age, que eu vou dizer o teor das tuas orações, que são orações de decretos ou murmúrios. Se são orações que vão gerar vida ou vão gerar morte. O teor das tuas orações é a forma como você anda em cima dessa oração que você fez. Se você faz oração hoje e amanhã você anda diferente, você desfaz tudo aquilo que você falou. Quando eu oro, eu acredito. No outro dia eu estou confiante, eu estou agindo, eu estou pensando, as minhas atitudes são de acordo com a oração que eu fiz, os meus pensamentos são de acordo com a oração que eu falei. Aleluia, é isso daí que vai fazer abrir o mar, vai dar direção à tua vida. Aleluia, o Espírito Santo vai estar avivado em você. Não mata o Espírito Santo dentro de você, com a tua alma e com as tuas emoções. O que levou o povo a perder aqui, apesar de um clamor, foi os olhos daquilo que eles viram. As emoções, amado, e a alma mata a parte espiritual muitas vezes, se você deixar. Independente do que eu estou vendo, se eu quero mover o sobrenatural de Deus, eu tenho que ver lá no final o que Deus vai fazer. E quem crê nisso dá um glória a Deus. E quem crê nisso dá um aleluia. E quem crê que Deus está fazendo e acredita nisso nesse ano de 2023, dá um glória a Deus. Eu acredito. Pergunta a você, que teor de oração você faz? Como você ora? Como você pensa naquilo que você fala? A Bíblia fala que esse homem aqui foi o que Deus usou. A Bíblia fala que sai da nossa boca, Isaías capítulo 55, fala, versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei. Pode prosperar de uma forma positiva, mas pode prosperar de uma forma negativa. Sim ou não? Assim será. Depende da fé como você coloca ela. Se eu acredito da fé e lanço a palavra e tomo no meu coração acreditando que vai acontecer, é diferente. No mínimo o Espírito Santo vai deixar você vivo, avivado, até aquilo acontecer. Eu tenho que estar de pé, meu irmão. Tem gente que faz uma oração totalmente sem esperança. Tem gente que entra o ano, que faz uma oração porque todo mundo faz.
Tem gente que ora porque está todo mundo orando. Tem gente que só vai à igreja porque está todo mundo orando naquela hora. Ele ora, mas ele no fundo ele não acredita no que está falando. Tem gente que não acredita no sobrenatural. Tem gente que está na igreja porque todo mundo foi. Tem gente que foi para a igreja e se batizou porque todo mundo se batizou. Eu também me batizei. É uma verdade. Isso nós temos que entender. Esse ano é um ano do avivamento, meu irmão. Esse ano é o poder de derramar do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo ele está atuante desde o momento, sabe, em que foi feito todas as coisas. Desde o momento que você aceitou Jesus, verdadeiramente entregou a sua vida a Ele, o Espírito Santo já está trabalhando, já está derramando. Mas você pode muitas vezes apagar Ele com a tua incredulidade, pelas tuas emoções, as tuas ações. A tua alma está falando mais. E a Bíblia fala para nós não apagarmos o Espírito. Nós podemos sufocar o Espírito dentro da gente quando a gente faz uma oração não confiante. Uma oração não confiante, no final vai gerar murmúrio. No final dela vai dar morte. No final dela dá término de história. Mas a tua oração confiante gera vida, gera uma vírgula, gera uma continuidade de vida, porque foi lançada como decreto. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o livramento que Ele vos fará, os egípcios cairão e nunca mais se levantarão. Quem crê nisso, dá glória a Deus para o Senhor. Aleluia. Acredita. Acredita. Nós não podemos andar desanimados. Nós temos que acreditar que o Espírito Santo quer trabalhar, quer avivar, quer derramar. Amado, primeira forma como eu mostro, o exemplo do derramar do Espírito Santo é como eu oro e como eu acredito naquilo que Deus está fazendo, como eu me relaciono com Ele, como eu converso com Ele, para eu receber direção, para eu receber orientação. A Bíblia fala em Isaías 55, versículo 12: porque com alegria sairão e em paz sereis guiados. A oração não só faz, mas dá alegria e dá direção, meu irmão. A nossa oração dá direção, dá rumo. A forma como eu entendo o Espírito Santo fala muito ao meu coração. Tem um pensador. Você vê aqui uma coisa engraçada: o povo queria voltar para o Egito e a escravidão. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas eles continuavam cativos em mente, cativos em atitudes. Eu leio muito pensadores, eu faço psicanálise. Tem um pensador, o nome dele é Johann Gott. Ele fala duas coisas: ele é um romancista, ele é um poeta. Ele nasceu lá pelos anos de 1749 e viveu até 1832, morreu com uns 82 anos. Ele é um pensador, ele é um crítico alemão, mas ele fala duas coisas interessantes que eu tomo e trago para cá. Presta atenção, ele fala o seguinte, eu anotei aqui: o que o homem não entende, ele não possui. E ele fala que ninguém é mais escravo do que aquele que considera ser livre sem o ser. Ninguém é tão escravo quando considera ser livre sem o ser. O povo aqui estava vivendo isso. O povo aqui tinha uma mentalidade escrava, apesar de se achar livre, mas no momento do desafio, o coração dele estava lá no Egito. Mas esse mesmo pensador, ele fala uma coisa tremenda: aquilo que o homem não entende, ele não possui. Se eu não entender as promessas de Deus, se eu não buscar a presença do Espírito Santo, se eu não tomar isso aqui como uma verdade, se eu não procurar entender o coração de Deus, o que o Espírito Santo tem para mim, eu não vou possuir o que Deus me deu, meu irmão. Toma posse, entenda o que Deus quer falar com você, vai buscar em oração, confia no que você fala, se relaciona com Ele. Se você entender as promessas da Bíblia, se você entender o Deus que você serve, Ele fará grandes coisas na tua vida, e a alegria e a paz serão abundantes em você.
No meio dos teus desafios, você vai continuar tendo feliz, sendo alegre, você vai continuar a avançar, independente do que você vê, você escuta, do que você sente, porque maior é o Deus que prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa que eu estava lá em Maceió, conversando com meu cunhado, ele acredita em Deus, mas não vai à igreja. Mas ele falou uma coisa que eu peguei. Nos 8 dias que ele estava lá, falamos de algumas coisas, falando de pessoas que são atribuladas, tem muito dinheiro, tem pessoas que ele conhece, muito dinheiro, mas totalmente. Aí ele falou, poxa, é diferente de você, que apesar de todos os desafios que nós vivemos, a gente olha para você, vê que você tem paz. Ah, pai, você tem paz de espírito, ele falou assim. Amado, o bom perfume anda com quem vive o bom perfume de Cristo. Ele olhou para mim e falou isso. Você vê que você tem paz de espírito. Amado, por onde você passar, você tem que levar paz. Por onde você passar, você tem que deixar, sabe, o bom perfume. Não foi eu que pedi, não foi eu que nem esperava ele falar isso, mas dá para ver que você tem paz de espírito, Gerson. E ele sabe também das lutas, das dificuldades que eu passo. Ele é até bem na vida, né, financeira, imóveis. E ele falou isso. Estava eu e minha esposa dentro do carro, ele dirigindo. Que por onde você passar, aonde você pisar a planta dos pés, venha fazer toda a diferença, que haja paz, que haja transformação, que as pessoas olhem algo diferente em você. Aleluia, independente dos desafios que venham, independente que os outros falem, o que você falar na tua boca, agir, causará livramento, causará transformação, os desafios cairão, e você tem que acreditar, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, que as tuas palavras sejam decretos de Deus, que não se transformem em murmúrios no final. Que Deus te abençoe essa noite. Eu tinha muito mais para falar, mas eu vou parar aqui porque tem muito mais a fazer, em nome de Jesus. Acredite, o Espírito Santo é com você. Acredite que independente do desafio, como foi aqui no povo, estava vivendo um desafio, mas na verdade, superando esse desafio, viria uma liberdade, uma paz, que eles teriam, a terra, Deus daria liberdade. Muitas vezes nós passamos por desafios, mas no final lá, meu amado, é paz, é tranquilidade, é livramento de escravidão, e a gente tem que acreditar. Em nome de Jesus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento, de um lado para o outro. Não pense que ganhará do Senhor alguma coisa. A gente tem que pedir de uma forma confiante, e a gente não pode abrir mão da confiança, através das nossas atitudes e atos e ações. Não neutralize a oração que você faz. Acredite, o que sai da tua boca não vai voltar vazio, mas fará o que apraz e prosperará para aquilo que você está enviando. E quem crê nisso, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou terminar aqui, em nome de Jesus. Que Deus venha agir na tua família, na tua casa. Tem coisas que muitas vezes, amado, hoje eu estou colhendo coisas em família, em frutos, em momentos, frutos de oração de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muitas vezes não é no automático, é no tempo de Deus. Amém? Mas acredite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos começar. Vamos ficar de... Aliás, vem para cá, o povo de Deus. Vamos... É melhor o batismo primeiro, né? Então, nós vamos iniciar o nosso batismo. Amém? Grava essa palavra. Esse é um ano do derramar. Quando eu falei aqueles versículos de Atos, nós vamos pregar só em cima daquilo ali, né? Mas primeira coisa que eu queria falar é a oração.
Deus falou em Atos sobre algo iria acontecer, o povo já estava de joelho. Que seja assim na tua vida. Se você espera um 2023 diferente, já comece na presença de Deus de uma forma diferente. Comece de joelho, comece orando e pedindo e confiando naquilo que você fala, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos ficar de pé. Tem que ser com alegria. Amém? Isso. A gente vai batizar, participar da ceia, a primeira ceia. Olha aí. Ai, tá tirando onda, hein? Que legal, glória a Deus. Vem pra cá, Renan da Silva Gomes. Salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, siga aqui. Amado, isso tudo aqui, presta atenção, é oração confiante. Eu não levei o batismo, não devolvi o batismo. Eu falei para ele, o que eu falei para você, Renan? O que eu falei, sobe aqui. Eu falei com ele, não vou levar o batismo, porque eu sei que você vai se batizar, e eu estou orando por você. Eu estou orando pela Roberta. Eu falei isso, quantas vezes eu falei isso? Algumas vezes. Não deu, teve um dia que ele veio aqui na frente e aceitou Jesus. Eu não sei quem pregação, acho que foi do André, não sei quem foi que pregou, ele veio. A gente tem que acreditar no que fala. Foi nos homens comprometidos, né? No culto dos homens comprometidos. Glória a Deus, foi o pastor Pedro. Vem pra cá, tem que dar uma salva de palmas legal, hein? Afinal de contas, pode emendar com parabéns para você, se você quiser. Roberta de Souza Monteiro da Rocha. Ei! Olha aí, hein? Glória a Deus. É uma alegria, né? Tem mais alguém que sente no coração de ser batizado? Amado, batismo é uma confissão de fé pública daquilo que você está no coração já. Não vai tirar você de pecado. Batismo é um simbolismo daquilo que você já é. Não vai mudar nada na tua... não vou me batizar porque eu fiz isso. Amado, presta atenção. Se você crê em Jesus de todo o coração e crê que Ele morreu na cruz por você, que Ele liberta você, tira os pecados, você pode ser batizado. Se você quiser sair do seu lugar, você pode vir ainda hoje e ser batizado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda a mão para cá, nós vamos orar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Isso é fruto de oração. Vem para cá, pastor, vem orar aqui. Levante sua mão, abençoe com toda sorte de bênção espiritual, amém? Glória a Deus. Isso. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó meu Pai, por esse momento, um momento muito especial, meu Pai. Há uma festa no céu acontecendo, ó meu Pai, porque pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão conhecendo a verdade, conheceram a verdade do Senhor e vão continuar, ó Pai, nos teus caminhos. Pai, muito obrigado pela vida do Renan, pela vida de Roberta. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Continua abençoando-os. Nós apresentamos ele à igreja. Ó, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo e há de fazer na vida desse rapaz e dessa mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando, coloca os teus anjos ao redor, continua a trabalhar na vida deles, que eles venham dar frutos na tua casa. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos trocar de roupa. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém
como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. 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 Diga isso, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém É como incomparável. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém É como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém É como o nosso Deus.